Então, dando continuidade aqui à série de vídeos, né, sobre a construção da aplicação com Laravel, no vídeo anterior nós falamos sobre migrações, né? Então, nas migrações, com a construção delas, a gente pode ir alterando o banco, né, de uma maneira muito semelhante ao sistema de controle de versões de software. Então, o nosso banco vai evoluindo e ele vai tendo versões, digamos assim. Vimos alguns comandos importantes e criamos uma migração, né, que é para guardar as tarefas, né? Tá aqui o código da nossa migração. Ela foi criada, adicionamos aqui um campo para essa migração, que seria lá no banco, no banco vai ser um baixar, mas né, a gente define aqui através dessa função string do objeto table. Beleza, fizemos a migração, tá? Só que eu quero ir um pouco mais a fundo e pensar da seguinte maneira: a minha tarefa ela vai estar vinculada a um usuário. Então o usuário ele pode ter quantas tarefas ele desejar, e cada tarefa, no momento, pertence a um único usuário. Se chegar a um cenário onde a gente precisar compartilhar tarefas, aí a gente entra num outro contexto, de uma outra avaliação de como estruturar o banco para comportar isso. Mas pensando que a relação vai ser de 1 para n entre usuário e tarefas, a gente precisa colocar isso no código. Porque até então, nessa migração aqui, nós não temos esse relacionamento definido, né? Então, a tarefa está aí como uma tabela, os usuários, né, estão lá como uma tabela, duas tabelas distintas que não existe relação entre elas. Para fazer isso, né, a gente tem lá na documentação, num das últimas sessões, tá? A parte referente à criação de chaves e estrangeiras, né? Então vocês conseguem ver aqui na documentação do Laravel um exemplo usando posts, mas a gente pode pegar esse exemplo e trabalhar com o nosso próprio código, tá? Então, o que é que eu preciso relacionar? Eu preciso relacionar duas tabelas, que é a tabela de usuários e a tabela do tarefas, né? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro definir, tá? Aqui. Tá aqui. Não é esse. Vamos lá. Unsigned big integer. Pronto. Beleza. Então eu defini o meu campo aqui. Vou colocar um nome para ele, né? Essa coluna vai existir a partir do momento que eu defini a minha migração, tá? Tá aqui. Beleza, pronto. Defini aí a minha migração, a minha coluna para guardar, né, esse atributo. E feito isso, eu vou adicionar a relação de fato. Por quê? Né? Não estou sabendo escrever aqui. Pronto, beleza. Eu vou ter que indicar na minha migração que essa coluna, tá, é de fato uma chave estrangeira. Então eu estou dizendo que user id, tá, é uma chave estrangeira, referencia o ID, tá, lá na tabela de usuários. Tá? E aí você pode fazer isso para quantas, né, colunas você tiver uma situação como essa. Então, se você está trabalhando com o banco e você precisa definir chaves estrangeiras e etc., é aqui que a gente consegue fazer esse relacionamento. E aí, né, a conclusão que a gente vai ter a partir disso é a seguinte: eu posso, nas minhas migrações, além de definir as tabelas com suas respectivas colunas, também estabelecer as relações entre elas através das chaves estrangeiras, por exemplo. Tá? E aí uma atenção importante é: eu estou usando esse tipo, né, além dessa informação da chave estrangeira, eu estou usando esse tipo aqui de dado, né, um inteiro grande, sem sinal, porque, tá, eu vou criar uma coluna que vai referenciar, tá, uma coluna que está em outra tabela. E essa coluna que está em outra tabela, ela é gerada a partir, né, deixa eu abrir o código, a partir dessa declaração aqui, ó, table, né, aplicando a função id. Esse id, o que ele vai gerar a nível de tipo de dado é um inteiro grande sem sinal. Por isso que tem que ter essa compatibilidade, tá, pessoal? Então, esse tipo de dado aqui é escolhido para chave estrangeira por essa questão de ser compatível com o que vai ser referenciado lá na tabela de usuários. Tá? Então, esse é um exemplo bem simples. Para uma relação 1 para n, por exemplo, é dessa maneira que a gente consegue resolver. Tem outros tipos de relacionamentos que a gente precisa, né, ter um pouco mais de cuidado, para n para n, por exemplo, onde a gente tem que fazer de uma maneira diferente. Mas para 1 para n, essa aqui seria a maneira adequada. E aí, para a gente relembrar os comandos, né, e finalizar essa criação, eu vou dar um comando aqui, rollback, né, para a gente ir memorizando esses comandos. Vou dar um passo para trás, vou desfazer a tabela de tarefas que eu fiz na última migração, vou aplicar a migração, tá? Deu tudo ok, e nós temos a chave estrangeira
criada lá no nosso banco de dados para a tabela de tarefas, tá? E aí, né, é possível que você tenha muitas perguntas e é natural que comece a surgir perguntas, mas beleza, eu tenho um banco de dados, né? Eu já vi, por exemplo, lá no Workbench, né, ou o banco de sua preferência aí, o SGBD que você esteja usando, que eu tenho uma tabela de usuários, eu tenho a tabela de tarefas, tá? Tudo ok, né? A tabela de tarefas, por exemplo, aquela já tem, né, o user ID, ó, nota que é um big int lá, que está sendo usado como tipo de dado, mas e a manipulação desse banco? Onde é que entra? Como é que eu vou fazer, né, a manipulação do banco? Como é que eu vou salvar um registro lá no banco? Aí a gente entra já em um outro assunto que é extremamente interessante e importante também, que é, né, inclusive, uma das camadas do modelo MVC. A gente está discutindo migrações, mas as migrações têm uma relação muito forte com essa camada, que é a camada de modelo. Então, a gente viu, né, que tem a camada de controladores, tem vídeo aí nessa série que você pode dar uma olhada, já tem os 2 controladores na aplicação. A gente tem a camada de visão, né, claro, através da função view e etc., quando a gente vai retornar as páginas para o usuário. E nós temos o surgimento dessa camada de modelo, que eu ainda não cheguei a falar sobre ela, mas já está chegando o momento de começar a lidar com isso, porque nós já temos o mínimo que essa aplicação precisa a nível de banco de dados, que é o usuário e as tarefas que ele vai criar, por exemplo. Isso aqui já seria suficiente para fazer uma aplicação mínima de tarefas, né, com poucos recursos, mas com as tarefas lá sendo gerenciadas por esse usuário. Eu poderia colocar mais alguma informação aqui na tabela de tarefas, quando for necessário eu faço isso, mas a questão é como manipular o banco de dados a partir do momento que eu tenho ele existindo. Tá? Aí a gente vai para a camada de modelos. E onde fica essa camada de modelos? Bem, isso é uma abstração e de forma concreta você encontra os modelos da sua aplicação aqui. E se você observar, né, está bem óbvio que só temos um modelo, que é esse modelo de usuário, que é um modelo que já vem também na construção do projeto. É provável que eu tenha falado dele lá no início da série, mas está aqui, tá, o modelo. Ele tem várias informações aqui específicas para esse modelo, porque ele é um modelo mais complexo, que vai lidar com autenticação de usuário, etc, etc, etc. Mas nós podemos também ter o nosso modelo de tarefas aqui. E através dessa classe, né, com, no meu julgamento, um poder incrível, a gente consegue fazer muita coisa a nível de alteração lá no banco, de inserir registro, fazer consultas e etc. Tá? Então, o próximo passo, né, nos vídeos seguintes, vai ser lidar com o banco de dados através dessa ideia de modelos. Então, ficamos por aqui, até o próximo.